Foda-se, pega! Foda-se, pega! Foda-se. Chegou o novo Nissan Sentra. Para quem gosta de exclusividade ao máximo e sofisticação nos mínimos detalhes. Novo Nissan Sentra. Do seu jeito, em cada detalhe. Bem-vindos a mais um Foda-se 360. Estamos aqui nos estúdios da Pod. Tico. Tá até vermelho hoje, Davi. Tá vermelho. Pediu pra colocar, que a testeira tem que ser vermelha aqui. Ah, o quê? A testeira tem que ser vermelha. Testeira. Sensacional. O Tico inventa as palavras. É maravilhoso. Tico, tem uma boa, hein? Pra você que gosta de exclusividade, sofisticação nos mínimos detalhes. Cara, você precisa conhecer o novo Nissan Sentra. Um carro foda que veio para revolucionar a categoria de sedãs no Brasil. Com acabamento premium nos bancos, painel e pega essa. As saídas de ar-condicionado são inspiradas em turbinas de aviões. O novo Nissan Sentra possui design esportivo e arrojado, carroceria bicolor e faróis dianteiros em LED. Esse carro tem tudo para tornar o seu dia a dia mais prático e seguro, com a visão 360 graus que te ajuda a enxergar tudo e manobrar em qualquer lugar. Até você que é ruim na direção, Davi. Esse é o sedã com mais itens de segurança no mercado, para você dirigir com muito mais tranquilidade. Por isso, o novo Sedan Sentra é a escolha mais foda que você pode fazer. Agende o seu test drive no novo Nissan Sentra, do seu jeito, em cada detalhe. Vem na minha, pode confiar que eu sei o que eu tô falando. Prazer demais receber hoje, que um grande amigo nosso que passou aqui, o Marcelo. Exato. Toda vez que a gente termina um programa, a gente fala, indica 3 caras foda. E o Marcelo falou, tem um nome muito foda. Você gosta de futebol, Tico. Vai ser um papo gigante. Hoje tem uma honra de receber Thiago Escuro. Uma honra, Thiago. Que isso, prazer é meu, cara. Primeiro agradecer o Marcelo também, né? Porque é graças a ele que eu tô aqui. Agradecer vocês aí também pelo convite. Parabéns pelo trabalho. Acompanhei aí alguns episódios. Você que não mora em São Paulo, quando pegar a estrada, tem que ser nosso ouvinte. Exato. Cara, fiz isso nas últimas semanas aí, Tico. Principalmente pra entender a dinâmica. Pô, alguns amigos vieram aqui, Mauro Silva, por exemplo. Maurão falou do Bragantino, que jogou no Bragantino. Mauro é um grande amigo. Jogou no Red Bull Bragantino. O Mauro é um grande amigo, fazendo um trabalho excepcional na federação, assim como outras grandes figuras que vocês já tiveram aqui. Prazer. Prazer é todo nosso, e assim, óbvio que a gente já conhece muito a tua história. Quando o Marcelo falou, a gente falou, a agenda é foda, chata pra caramba, mas vamos tentar dar um jeito. E tive a sorte do Davi atrasar e lá fora eu ter 1 hora de bate-papo com o Thiago aqui, privilégio. Ele adora me colocar na fogueira. Inclusive uns que eu não participei, eu escutei e... Pelo menos você melhorou. Antigamente eu não podia vir, né? Ele falava, o Davi tá no banheiro. Agora ele já melhorou. Fala que eu não tô, já foi dando... Faz até elogio às vezes. E pelo menos falando na sua frente dessa vez, né? O que é sempre melhor. Não é surpresa se eu virar. Mas é sempre bom também. A gente tem o Thiago hoje que toca o projeto Red Bull Bragantino, um dos projetos mais legais de futebol do Brasil. Verdade. Thiago, esse projeto que não é novidade lá fora, começou quando no Brasil? Você tá desde o início do projeto. Conta um pouco, porque é uma das marcas mais legais do mundo agora no futebol do Brasil. Sim, Tico, de fato é um privilégio trabalhar para uma marca como a Red Bull, pelo olhar que ela tem para o esporte. Então, a minha formação é ciência do esporte, eu sou um cara que vem dessa origem, então poder ter uma marca com essa visão de investimento, de desenvolvimento de médio e longo prazo no esporte é algo raro, principalmente no Brasil. É uma pena, né? A gente é muito imediatista com tudo que faz, e no esporte é igual, e enfim, é desafiador construir isso. A Red Bull acredita no futebol brasileiro há anos. A entrada da Red Bull no futebol foi em 2008, se eu não me engano, criando uma equipe do zero, com a ideia de que poderia construir uma equipe do zero no Brasil. Essa equipe foi criada em Campinas, era o Red Bull Brasil. Então, numa visão muito simples, uma grande cidade, um grande potencial, nós vamos construir o clube, vai crescendo, isso vai virar uma grande plataforma. E aí, naturalmente, pela cultura futebolística do nosso país, por várias características culturais que a gente tem,
esse caminho ele se mostrou pouco eficiente no que diz respeito à marca, projeção, torcida, não a questão desportiva, né? Que aí você consegue com investimento, com trabalho, com continuidade ir crescendo, e o clube teve sucesso, sobe as 4 divisões de São Paulo, se estabelece na Série A1, jogou Copa do Brasil, Série D, estava construindo esse caminho que muitas equipes do interior aqui de São Paulo estão fazendo, né? Então, Mirassol, São Bernardo, Ituano, Botafogo de Ribeirão Preto, que estão aí nas competições nacionais e percorreram esse caminho. Mas a realidade é que não tinha torcida, não tinha alma, não tinha esse acompanhamento. Então era um projeto de futebol incompleto na minha concepção. Eu trabalhei nessa estrutura antes, 2 anos, né? Fiz parte de boa parte da construção desse processo. E aí eu saio, vou para o Cruzeiro, onde eu tive uma experiência em um clube associativo emocionante, fiquei 1 ano e meio no Cruzeiro. E aí, início de 2017, a Red Bull me chama para retornar, já com uma outra perspectiva de visão para o futebol. E aí uma das discussões que na altura eu coloquei na mesa, esse modelo precisa ser questionado. A gente precisa buscar um outro caminho, e eu acho que o caminho é buscar uma equipe, uma cidade que a Red Bull possa se associar e dar continuidade ao projeto. Então o ponto de partida foi aí. E aí, ok, vamos ver quais são as opções e o plano. Então eu volto no início de 17, a gente continua tocando a operação do Red Bull Brasil, que foi importantíssima para o sucesso do Bragantino. Mas paralelo a isso começa a estudar o mercado, um momento em que a lei da SAF não existia, então uma empresa entrar num clube de futebol juridicamente era muito desafiador. E aí a gente começa a mapear o mercado, entender quais opções teria, como que esse negócio se viabiliza, até chegar ali, início de 2019, a esse acordo com o Bragantino. E aí inicia uma parte desse ciclo, né? Então 2019 a gente joga a Série B do Brasileiro, ainda como Clube Atlético Bragantino, numa transição de gestão, e aí dentro de campo jogando a Série B e fora de campo muito trabalho administrativo e jurídico, auditoria, a gente equacionou todas as dívidas que o Bragantino tinha nesse período, e aí janeiro de 2020 tem a virada de chave, uma virada sensível, muda cor, muda escudo, muda nome, Sensível. e aí entra o Red Bull Bragantino, e já na Série A do Brasileiro, com um desafio enorme pela frente. E agora estamos indo aí para a 4ª temporada consecutiva de Série A. Já com torneio internacional, já com a marca estabelecida, já com algumas barreiras quebradas pelo nome, né? Porque existia aquela babaquice das emissoras de não falar Red Bull, né? Falava RB ou falava Bragantino. Isso acontece ainda, né? Ainda acontece. Em alguns momentos, sim. Mas a gente trata de forma muito natural, faz parte do processo. Acho que o trabalho de construção disso ele é de médio e longo prazo, não tem muito sofrimento. Quanto mais a gente constrói o clube com os pilares corretos, mais as pessoas identificam que aquilo é Red Bull. E óbvio que os tourinhos e o sol estão sempre presentes ali, facilita a galera reconhecer, né? Tinha na Fórmula 1 também, né? RBR, não chamava, então Sim. tinha toda a Globo, confusão. né? Globo. Essa Exato. bosta. E cara, mas como que foi você falou do processo em 3 minutos e parece ter sido muito fácil, mas quais foram as dificuldades? Como que vocês chegaram? Não, beleza, vai ser o Bragantino. Como que foi chegar na cidade, comunicar? Como foi todo esse processo? Cara, a gente tinha poucas opções pela questão jurídica, então a Red Bull tem essa característica, né? Ela não patrocina projetos ou plataformas, ela é proprietária dos projetos. Então isso trazia esse desafio para nós aqui encontrar soluções. Então a Red Bull quer ter controle absoluto das decisões dentro dessas estruturas. Então um modelo de cogestão ou um processo de governança onde a associação teria voto ou veto ou qualquer coisa do gênero que hoje as SAFs estão criando, não era um cenário viável para a Red Bull. A questão do branding é complicado, incluir o nome, trocar marca. Então tudo isso fez parte da análise. Nós mapeamos alguns clubes que estavam em cidades interessantes, marcas de futebol interessantes, que tinham uma estrutura jurídica enxuta, porque basicamente a Red Bull assume o controle da associação e hoje é uma limitada, né? O Red Bull, a Associação Clube Atlético Bragantino foi convertida numa limitada,
com vários compromissos e obrigação da Red Bull com a cidade, com os antigos controladores do clube. Então, passou por esse processo para poder virar uma limitada, a Red Bull conseguir controlar. Então, as pessoas falam muito, por que não fez isso no clube A, B, C, D? Porque era inviável, porque existiam características específicas que nos levaram a um certo perfil de clube e, na minha concepção, nós acertamos muito. A relação com Bragança, com o Bragantino, tem sido muito positiva. A gente estava falando lá fora sobre a Fórmula 1, e você estava falando do tempo de trabalho. O momento que a Red Bull entra na Fórmula 1 até ganhar o primeiro título, são 8 anos, é isso que você falou? Eu acredito que sim, foram 8 temporadas. Quanto tempo você acha para o Red Bull Bragantino levar o primeiro título do brasileiro, ou de uma Libertadores, ou de um Campeonato Paulista? O que você imagina? Cara, Falou só título pequeno também, né? Mas, mas essa marca é isso que eu imagino. Eu acho que cada vez mais, assim, é muito difícil você projetar título desse tamanho no futebol. Então, assim, eu acho que o papel nosso como gestor é olhar a estrutura. Preparar essa estrutura para estar apta a ganhar um título, ou, melhor ainda, preparar essa estrutura para conseguir permanecer no topo constantemente. Perfeito. Ganhar sempre ninguém vai. É desafiador porque é um clube pequeno de uma cidade do interior, então isso limita muito na questão de geração de receita para competir com as grandes marcas do futebol brasileiro. Não é um processo simples. Eu acho que o D0 é importante, né? Então a gente estava até conversando ali fora sobre as SAFs, a expectativa que é criada, ela não é real. Então quando você olha o D0, é o Bragantino que a gente entra em 19. Era um clube com baixa capacidade de investimento, bem administrado pela família Chedi, mas com dificuldade de competir em nível mais alto, com categoria de base desativada, um foco só na equipe profissional, disputando divisões inferiores, o que limita a geração de receita, aquela dinâmica de monta e remonta time todo ano. Então, assim, o D0 ele é muito desafiador para você poder elevar o nível. Então, na minha concepção e na concepção da Red Bull, nitidamente é um projeto para 10 anos, tornar um clube de interior pequeno com muita alimentação numa instituição apta a estar na ponta do Campeonato Brasileiro. Mas já aconteceu isso. E quanto mais você vai chegando, é o hábito de chegar. Então, a gente vive hoje um momento de frustração pela oportunidade que nós perdemos no Campeonato Paulista. Por exemplo, poderia ter sido um desses títulos. Nós chegamos a uma final de Copa Sul-Americana muito rápido, muito cedo. Então, nós tivemos a dor de perder uma final de Sul-Americana. Então, constantemente a gente conseguir manter o clube nesse topo. Né? É isso, uma hora você vai ganhar, uma hora vai acontecer, né? A gente tá vendo todos os clubes de futebol, a ideia é sempre, o papo com você, e é isso que é legal, é fora do campo a gestão. A quantidade de clubes mal geridos no futebol. Você acha que qual a importância do técnico, do gestor de futebol, ou de quem comanda toda a gestão disso, seja o presidente, CEO e qualquer nome? Como é que tá engatinhando ainda o futebol brasileiro, ou você vem sentindo que a profissionalização da gestão tá ficando cada vez melhor? Nós temos de tudo no nosso ambiente, Chico. Você tem clubes e pessoas melhorando, evoluindo, operando num nível muito próximo do que é feito nas ligas mais maduras, e a gente ainda tem práticas que elas já acabaram, ficaram para trás. Acho que a dificuldade é que quem forma opinião olha só o produto final, né? Olha só o jogo, o resultado. Então, assim, o jogo não pertence ao gestor, o jogo pertence ao treinador e aos atletas. Aquele recorte pequeno ali. O que pertence ao gestor em que caminho nós vamos, qual a estratégia, qual a capacidade de investimento, qual a identidade que esse clube quer construir dentro e fora de campo. Então a função do diretor esportivo, como é chamado na Europa, ela cresceu muito nos últimos anos, justamente pelo crescimento da estrutura. O primeiro ponto é esse. Então, a gente tem na nossa memória o Wenger, o Ferguson, que foram caras geniais, que ficaram décadas liderando os seus clubes, mas no momento em que você tinha 6 pessoas na comissão técnica, esses caras decidiam quem contratar, você não tinha a quantidade de informações que tem no futebol hoje, você não tinha a quantidade de áreas em volta, você não tinha o nível competitivo que o futebol chegou hoje.
Então, se olha hoje os estaduais, o que está acontecendo nessas competições regionais, o futebol está estranho. Não é estranho, é competitivo, cada vez mais aproximou. E isso se reflete também nas competições de seleções. A gente olha eliminatórias há 15 anos atrás, o Brasil passava por Venezuela, por Equador, sem fazer força. Hoje já são jogos duros, hoje já tem jogador equatoriano jogando na Premier League, hoje tem jogador equatoriano se destacando em Liga Europeia. Essa galera evoluiu também, a gente precisa parar de achar que simplesmente porque Brasil tem talento as coisas vão acontecer. Não, eu acho que o Brasil deu uma parada em algumas coisas, porque é isso, essa coisa de sempre tá tudo certo, vai resolver, e os caras trabalhando e buscando evolução. É isso, então hoje, assim, o diretor esportivo cresceu, porque qual que é o papel dele? Controlar as áreas em volta do treinador, e a cada dia mais você tem áreas incorporadas. Então, basicamente, hoje o mundo inteiro olha o atleta com 4 pilares. O técnico, que é a relação do cara com a bola. O tático, que é o entendimento do jogo, o posicionamento, a capacidade de tomar as decisões. O físico, que está atrelado à genética e treinamento. Então, a genética é importante e é uma coisa que, por exemplo, o torcedor não consegue se relacionar com isso. Então, você não transforma qualquer indivíduo num indivíduo rápido, potente ou forte. Isso tem questões genéticas também envolvidas que o clube precisa conhecer para trabalhar o melhor para aquele indivíduo. E o aspecto que é o mais decisivo e o mais desafiador, que é o mental. Que hoje em dia fala muito disso. Que é onde nós, sul-americanos, temos uma dificuldade enorme de lidar com isso, né? As oscilações são muito maiores do que o atleta europeu. E o clube cria áreas, ou está cada vez mais incorporando áreas fora, para lidar com esses 4 pilares. Então você tem hoje profissionais que estão ligados ao desenvolvimento técnico individual do jogador, não tem nada a ver com o trabalho do treinador, apesar de ter relação. Você tem a área de análise de desempenho, você tem a área de analytics dentro dos clubes, a parte do desenvolvimento mental, cada clube trabalha à sua maneira, ou coaching, ou psicologia, ou tem várias formas de abordar. As questões físicas, o Brasil talvez tenha sido o pioneiro nisso tudo, né? A fisioterapia, a fisiologia, isso começou muito cedo no futebol brasileiro e cada vez mais é presente, está forte. A parte nutricional, o atleta vem de uma origem onde o hábito nutricional é muito ruim, ele é muito inadequado para o esporte de alto rendimento. Então, a gente constantemente você vê caras em campo em nível alto no Brasil que visivelmente eles poderiam estar numa forma melhor, né, velho? Você não vê isso na Premier League. Premier League o cara é rasgado, o cara é seco, o cara é atleta. Isso está atrelado a todos esses fatores. Então, assim, a ideia de que um cara, o treinador, vai ser apto a lidar e liderar tudo isso, ela é utópica no futebol de hoje. O treinadorismo acabou, ele não se sustenta, além do risco da ruptura, né? Então, beleza, eu tenho o treinador aqui. No nosso mercado, o treinador troca, né, meu? É uma questão de entender quando. E aí, quando troca, você começa tudo de novo. O clube não tem uma diretriz, o clube não tem um direcionamento, o clube não tem uma ideia, um modelo que siga, né? Então, basicamente, esse é o papel do diretor esportivo. E aí, contratar jogadores é um efeito colateral desse processo, assim, que é o que todo mundo enxerga, né? Tal jogador foi contratado pelo Thiago lá no Cruzeiro, tal jogador foi contratado pelo Rodrigo Caetano no Atlético. Não é o diretor operacionaliza o negócio. A decisão do atleta que vem, no futebol de hoje, tudo isso que eu falei está na mesa junto. Parte física, ou todos os dados desse jogador nos últimos anos, perfil comportamental e mental. Muitas vezes, monitorando rede social do atleta, você já percebe que o comportamento não é o adequado. Ou numa conversa pessoal que você tenha, qual que é o entendimento de jogo do atleta. Então, tudo isso hoje faz parte dessa indústria, desse negócio. Não é algo tão simples de... Não, é muito louco falar, né? Porque é exatamente sua frase final, mais ou menos no final, aí é exatamente o que todo mundo pensa, né? Tipo, pensa que o cara tá lá, vocês estão lá pra contratar jogador. Então, assim, o time não contratou ninguém esse ano. Porra, esse cara é o pior do mundo. Tipo, tá uma merda, não sei o quê. E aí, sei lá, um exemplo do Palmeiras. É muito fácil usar o Palmeiras agora porque tá bem, né? Mas você vê o pessoal que tá lá dentro, não sei se pra bajular ou não, acredito que não, todo mundo fala, porra, o cara que tá lá é fera, o cara organiza tudo, não sei o quê. Aí você vê a torcida, tipo, no Twitter, que também não é o melhor local pra você se balizar sobre críticas. Todo mundo, porra, o cara não contrata ninguém.
Então, cara, tipo, você deu em poucos minutos, você deu uma puta visão do trabalho, que até casa com a frase que você falou, né? Que não é o futebol, não é o dia, não é só contratar gente e organizar o treino ali. É o dia a dia, tipo, é tudo que tá em volta, tudo que você tem que fazer que a torcida não vê, né? E não aprofunda a discussão. Eu acho que esse é o pesar que eu tenho com relação à imprensa em geral, né? A discussão não é aprofundada. Então, se olha o Palmeiras hoje, o Palmeiras tem 2 profissionais na operação do futebol, o Anderson Barros e o Cícero, que são os melhores na função deles no Brasil. Só que aí quando você olha para trás, qual era a cultura lá de trás do Palmeiras? Contrata, toda semana apresenta 3, 4, pacote de reforços, etc e tal. Aí um dá certo. Exato. Aí o clube chegou numa condição financeira em que esse modelo não serve mais. O que o Anderson Barros vem liderando e ganhando título atrás de título, óbvio que tem uma importância grande do Abel nesse processo, deveria ser enaltecido, não criticado. Palmeiras passou a usar a base no equipe profissional, coisa que não acontecia antes, porque contratava muito, então não tinha espaço para a base. Essa base começou a corresponder dentro de campo, começou a gerar dinheiro depois da conquista esportiva. Então, Danilo, Veron, agora o Endrick e vários outros. E ainda assim ganhando o quê? 2 Libertadores, Paulista. Não, vai brigar por todos os títulos. Então, assim, por isso que a gente tem que respeitar essa irracionalidade do torcedor. O torcedor não é obrigado a ter esse conhecimento. O que não pode é quem está dentro do clube tomar decisão baseado no Twitter. Mas o que você falou uma coisa é o seguinte, o torcedor, ele tem a paixão, mas a imprensa deveria ser mais profunda, porque é muito cara ruim na imprensa. Muita merda esse jornal. E assim, a gente tá até falando no futebol da quantidade de informação que sai nos programas. Mas tem programa, sei lá, à tarde, que o cara fica 5 horas na TV. Ele vai falar merda, porque não tem como. Vai repetir, vai falar a história que ele acha, vai puxar daqui. E eu acho que, do mesmo jeito que a gente tem poucos profissionais, porque você fala de gestão de futebol é como se fosse uma empresa, né? Sim. É que os caras não têm a responsabilidade que um gestor de uma empresa... O cara vai lá, pega dinheiro emprestado, contrata um monte de coisa errada, perde os títulos e ele não tem responsabilidade. Aí você pega os caras da imprensa, aceita o pau, fala... Eu acho que o futebol é muito raso. Eu acho que quando você fala todo o estudo, tudo por onde você passou, eu acho isso interessante ouvir essa história no futebol, porque você não chega a CEO de uma empresa, você não chega a um grande gestor de um negócio sem ter a parte técnica, sem ter estudo. Eu acho que hoje muita gente chega em cargos grandes no futebol sem ter a parte técnica, sem ter o estudo. Muita gente sabe que a gente tem uma relação muito próxima ao Kaká. O Kaká vai ser técnico, o Kaká vai ser diretor. O Kaká está estudando. Se ele for pegar uma cadeira ou outra, ele está se preparando todos os meses, todos os anos, curso. Porque ele entende, acho que é uma cultura talvez lá de fora, o quanto você precisa estar preparado para sentar numa cadeira dessa, né? Não, concordo 100%. É que no fundo, assim, eu nunca tive um olhar de julgar ou criticar a imprensa, porque cada um trabalha pelo seu negócio. Então, que absurdo, a indústria do clique. Cara, o jornalista ele vai gerar e produzir o que as pessoas consomem. Tem essa relação. Dá para produzir algo melhor? Porque uma parte... Eu acho que sim. Agora, cada um trabalha pelo desenvolvimento, pelo andamento do seu negócio. A imprensa tem o papel dela e a relevância dela. É difícil também você exigir de um setorista ou de um jornalista que ele seja um especialista em gestão esportiva. Perfeito. Apesar de que acontece. Então, se olha hoje aí, grandes portais têm especialistas em gestão aplicada ao futebol que nunca tiveram um funcionário, nunca geriram nada. Como é que você pode ser o especialista de um grande portal de gestão do futebol se você nunca sequer pisou lá dentro para saber como funciona? Então, assim, mas, de novo, essa é uma característica do negócio da imprensa. O que os clubes precisam adquirir uma cultura é de ser gerido muito mais de dentro para fora do que de fora para dentro. Porque, assim, essa relação com o ambiente externo, para mim, é mais ou menos da relação com o filho. Então, se toda vez que seu filho chorar, você der para ele o que ele quer, a próxima vez que ele quiser algo, ele vai chorar. O ambiente externo hoje é assim. Perfeito. A pressão externa funciona, então vamos fazer. A pressão externa funciona, vamos fazer de novo. Fui no treino do Corinthians, quero o Roberto fora, saiu.
Assim, tem Bizarro, 200 exemplos aí, É. né? Assim, cada coisa tem uma razão de ser, né? Agora, o ponto é esse, que os clubes também comecem a educar melhor o torcedor. O projeto é esse, o desenvolvimento é esse Aí o que tá, caminho, que eu essa acho que tem muitos clubes característica. que não têm o projeto. Então, eu fico chorando até um minuto de silêncio pelo meu São Paulo, que morreu há sei lá quanto tempo. E o que eu acho falta projeto, falta as pessoas ter um planejamento, criar um caminho, um conceito e seguir. Então, o que você está falando eu concordo 100%, mas eu acho que vai ser difícil essa construção desses clubes que não tem um board, não tem ali um cargo executivo preparado para fazer a gestão de um clube. Eu tô falando de São Paulo porque é o time que eu torço, assim, do tamanho do São Paulo. É gigantesca a marca, é uma base de fãs gigantesco. Você não perde o torcedor. O cara faz merda, domingo a gente tá lá. Então é um projeto que é tão apaixonante, mas precisa de pessoas competentes. Não adianta chegar lá porque chegou, ou porque é amigo, ou porque é isso, mas infelizmente virou muito político também. Então, quando você escuta história como a tua, de fazer uma gestão, de ter tempo para preparar, de poder produzir um planejamento e seguir uma linha, mesmo que demore um pouco, que foi o que eu estava falando de Fórmula 1, né? Você vê a Red Bull em tantos lugares, e onde ela chega, ela demora, ela monta ali o projeto dela, ela acredita no caminho e vai fazer o que tem que ser feito para seguir. Não deixa as decisões de fora interferir, né? Em qualquer projeto esportivo, isso se concretiza, tanto no Brasil quanto fora. Então, a gente conversava há pouco sobre as novas potências do futebol mundial. Quantos anos o Paris Saint-Germain? Perfeito. E aí, o que aparece para o torcedor é o investimento em jogador. Só que Paris Saint-Germain, Manchester City, agora o Newcastle, o próprio Tottenham vem passando por um processo de reestruturação com dificuldade de ganhar algo grande. Todos esses clubes, durante muitos anos, investem em jogador, em pessoas, em infraestrutura, em ideia, em conhecimento, e isso vai gradativamente tornando esse clube mais competitivo. Então, todos eles, grandes centros de treinamento que consumiram milhões de euros durante 3, 4 anos, grandes jogadores sendo contratados, profissionais dentro do clube cada vez mais capacitados e bem remunerados. Então, não é uma coisa de contratar jogador e jogar lá no campo e ver o que vai acontecer. Perfeito. É algo muito mais elaborado, que não precisa aparecer para o torcedor, mas precisa ser compreendido, né? A gente tem essas coisas no Brasil também, a gente consegue falar de coisa boa no nosso mercado. Atlético Paranaense faz isso há anos, provavelmente o pioneiro nisso tudo, de acreditar em infraestrutura, em categoria de base, em entretenimento, em melhor serviço para o torcedor. O Flamengo passou por isso. Então, na minha concepção, o Bandeira é o melhor presidente da história do Flamengo. Ainda assim, pela falta de títulos, a reputação dele perante o torcedor é ruim. Agora, ele é o cara que vira a mesa, ele é o cara que fez o trabalho sujo para o Flamengo ser o que é hoje. Ele e a equipe dele, né? Claro. Inclusive, muitos das pessoas que estão hoje no Flamengo fizeram parte desse projeto. E isso tem continuidade, né? O próprio Palmeiras, o início do Paulo Nobre é penoso para tirar o Palmeiras do estágio que estava, muito investimento, muita coragem para fazer algumas coisas. O primeiro ano ou segundo da gestão do Paulo Nobre, o Palmeiras briga para não cair, se eu não me engano, é na última rodada. Ele assume a equipe na Série B, e aí você entra Paulo Nobre, aí vem o Gagliotti num processo de continuidade. Tem sim a questão da presença da Crefisa, que acelerou muito esse processo, porque o futebol ou qualquer projeto esportivo precisa de dinheiro, mas precisa também de um plano e uma visão de médio prazo. Isso eu tenho 100% de convicção. Senão o resultado até pode vir, mas ele é aleatório. Ele não vai se sustentar, ele é aleatório. Aula, Davi, aula. É legal ver você falar isso, que até vi outras entrevistas, você tava falando dos clubes que tem mecenas, né? Aí você me corrige se eu estiver errado, eu não sei. Não sei se o Palmeiras hoje em dia tem um mecenas ainda. Tipo, beleza, tem a Leila lá e tal. Mas, sei lá, não sei até que ponto influencia tanto, né? E outros clubes também, tipo, sei lá, Atlético Mineiro, que, porra, muito dinheiro você vê. E por que não sustenta esse modelo? E o quanto atrapalha, tipo, os outros clubes, até o Bragantino, por exemplo, e todos os outros, que, cara, os clubes estão devendo sei lá quantos milhões, ou se já chegou a bilhões de reais,
e estão contratando gente pra cacete, e foda-se a dívida e, sabe, tipo, é uma bola de neve gigante. É. Pô, toda vez que eu falo disso, os caras levam pro lado do Atlético Mineiro, porque eu trabalhei no Cruzeiro, que não sei o quê. Então nem cita esse caso. E não tem absolutamente nada. Não, eu não tenho problema nenhum em falar, se eu tô brincando, porque isso acontece, né? O comportamento do torcedor. Mas é que tá muito em voga agora, né? O que tá acontecendo Sim. no Atlético. É assim, ó, na minha visão, o Palmeiras nunca teve mecenas, porque existe um propósito de marca ali, existe uma visão comercial do negócio. Então, eu acho que o caso do Palmeiras com a Crefisa, ele é muito mais próximo do que foi a Unimed no Fluminense, do que foi a própria Parmalat no Palmeiras, do que um caso de mecenato mesmo. Porque existe uma lógica empresarial, existem objetivos comerciais ali que eles foram sendo construídos. O caso do Atlético, eu acho que hoje esse grupo de pessoas está tentando trazer uma visão empresarial para dentro do Atlético para poder resgatar um clube enfiado em dívidas. Isso é fato. Isso é público, não sou eu que estou dizendo, está publicado lá. O futebol brasileiro precisa tratar desse equilíbrio no tratamento das dívidas, na minha opinião. A competitividade financeira, cara, assim, eu já tenho uma visão diferente. Eu não acho que o Atlético Mineiro faz atrapalha o Red Bull Bragantino, nem atrapalha ninguém. Eu acho que precisa ter respeito com os credores, precisa buscar saldar isso, todos os clubes precisam. Para você saldar isso, você precisa da operação saudável também. Se os clubes pararem a operação para pagar as dívidas, a tendência é que isso só piore, como em qualquer negócio, em qualquer empresa. Dívida é algo natural em qualquer segmento, em qualquer indústria. A proporção que o futebol atingiu, ela é sim um ponto de atenção. E a capacidade de investimento, na minha concepção, ela tem que ser balizada no mais alto, não no clube com ele mesmo. Então eu sou crítico do Financial Fair Play da UEFA nesse sentido. Então, a partir do momento que você tem um clube dentro do campeonato que gera R$1 bilhão por ano, através das receitas dele, sejam lá quais forem as justificativas, na minha visão, se qualquer um chegar aqui e investir até R$1 bilhão, a competitividade ela não está afetada financeiramente. Agora, você comparar o clube com ele mesmo, não possibilita fazer com que esse clube cresça, com que esse clube se desenvolva. Você precisa fazer investimento para poder crescer. O futebol não é diferente. Então, eu acho que assim, a competitividade no Brasil ela é muito mais impactada pelo potencial das grandes marcas. Então, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Corinthians, cara, esses caras geram receita pra caramba. E aí, quando são bem administrados, quando são cuidados ali, eles passam a ter uma capacidade de investimento muito acima dos outros. E aí, quando você tem muito mais dinheiro que os outros em qualquer ambiente, você pode errar muito mais que ainda assim dá certo, né? Porque, cara, você vai conseguir sustentar isso e competir. Total. Então, eu acho que assim, eu sempre coloquei, o mecenato ele é perigoso porque não é um dinheiro que se renova. Ele é um dinheiro perecível e em nenhum caso é doação. Isso tudo se acumula como dívida do clube com quem está aportando dinheiro e em algum momento isso pode estourar, exato. Você estava falando lá fora também sobre o início da Red Bull, foi pioneira, né, na bebida energética e tal. Então tem já no DNA essa história de inovação. Como é que é no futebol a história dos dados? Há quanto tempo está estruturando e esse departamento cresce? Você abastece muito de informação essa galera do futebol, esses técnicos que você contrata e tal. Como está no futebol essa inovação de tecnologia? Tem muita informação, muita ferramenta. Precisa tomar cuidado para não ser em excesso, né? Porque a capacidade de processar a informação e levá-la para o campo, ela é limitada, ainda mais num calendário como o nosso. Então, assim, a gente hoje tem muita coisa dentro do clube nesse sentido. Tem uma área de analytics, tem análise de desempenho, a parte de performance produz muita informação. A história do Moneyball trouxe essa coisa da estatística, dos números para o esporte de uma forma muito intensa. É preciso ter muito cuidado para aplicar isso no futebol. Não é milagre, né? Não, e pela característica da modalidade, né? O beisebol é uma modalidade cíclica, são ações repetidas. O futebol é um jogo de interações, é um jogo
de confronto aberto, é um jogo com 22 caras dentro do campo, tem muita variável. Então, assim, a gente usa assim, muitos desses dados para balizar várias percepções, para sair um pouco do campo do eu acho, do empirismo, né? Mas com muita ressalva, com muito cuidado. Então, a gente estava falando dos 4 pilares ali. Você pode ter um atleta que produza dados destacados no GPS, que diz respeito à parte física, só que esses dados são frutos de maus comportamentos táticos. Isso acontece muito. Então, Famoso tá correndo errado. mais ou menos isso. Então você tem que ter a capacidade de correlacionar esse dado com análise de desempenho. É aí que as áreas começam a se integrar, né? Tanto é que o futebol, mundialmente, ele chega num ponto, alguns anos atrás, onde os atletas passam a correr menos durante os jogos. Foi da onde você falou do entendimento do jogo, um dos pilares. Em função da evolução tática. Claro, Então chegou um ponto que correu, beleza, agora baixou. O que aumenta exponencialmente nos últimos anos são as ações em alta intensidade, né? Então, quando as pessoas ouvem muito, né? Ação em alta, ação em alta intensidade é acima de 20 km por hora, basicamente. Quantas ações o atleta faz acima de 20 km por hora dentro de um jogo. E aí tem os sprints que a gente faz para separar o que é alta intensidade do que é sprint, que são ações acima de 25 km por hora. Então, e a gente tem hoje na Série A do Brasileiro alguns jogadores que atingem 34, 35 km por hora durante um sprint. Então, isso acontece, a gente tem os dados, tem o número, e aí é correlacionar em que momento que isso acontece. E aí esses dados eles vão sendo utilizados para modular várias decisões do treinador, nós no recrutamento. Então, nós somos uma equipe que tem o propósito de jogar com a linha alta. Então, os nossos zagueiros jogam expostos. Eles precisam ser rápidos. Então, esse é um dado... Então, a procura da contratação é dentro desse perfeito. Isso. Primeiro filtro. Quem são os zagueiros mais rápidos da Série A do Brasileiro? Tem um corte, dali para baixo a gente já nem olha. Perfeito. Porque esse cara vai ter que apostar corrida com o atacante. Sim. 30, 40 metros. Sim. É legal você falar isso, que é exatamente o que você falou no começo, né? De sai o técnico, vocês têm a filosofia de vocês. Vai ser isso que você tá falando, Sim. Né? Ele vai se encaixar. Exatamente. Então, o cara que chega para trabalhar, como você falou também, como qualquer empresa, né? Tipo, você não vai chegar no trabalho e falar, não, agora eu cheguei, eu vou mudar tudo. Demite fulano, cicrano. Que acontece muito. No futebol, né? Você vê em empresas grandes isso saindo do futebol, falando de lado empresarial. Por isso que é legal o que você tá falando. Tipo, você tá trazendo muito lado empresarial para dentro de um clube de futebol. Exato. Porque qualquer organização, de novo, é muito legal fazer esse paralelo com outras indústrias, porque sai a paixão do negócio, né? Então, sei lá, você tem empresas varejistas que buscam um certo perfil de executivo para os C-levels ali. Perfeito. Não significa que um é melhor ou pior. Não, o perfil para esse negócio é esse. E o futebol é a mesma coisa. O que nós queremos construir? Que jogo que a gente quer praticar? Então, assim, tem várias brincadeiras no dia a dia ali, analogias que a gente faz, que às vezes vale a pena, fica mais fácil, né? Então, se eu vou abrir um restaurante italiano, eu não posso contratar um sushi man. E muitas vezes os clubes fazem isso com o treinador. Perfeito. Eu tenho um elenco para isso, os últimos anos foram esse jogo, e aí, pelo nome, por qualquer coisa, eu trago um treinador que vai fazer, Perfeito. não sabe fazer outra coisa. É o Barcelona levar o Tite. Cada um na tua escolinha, né? É exatamente isso. Ô, Escuro, quem vem para a seleção brasileira? Pergunta fácil. Vamos profetizar. Resposta rápida. Quem vem na tua... Não tua vontade. Quem você acha que vem para a seleção brasileira? Eu não tenho a menor ideia. Não, ninguém tem, mas vamos Então. vamos tentar chutar. Você acha que tem chance de o Abel não vai? Você acha que tem algum treinador brasileiro que pode ter a cadeira lá? Ou você acha que veio o Ancelotti ou veio algum gringo? Chute. De novo, eu não sei, eu tomo muito cuidado com os chutes aí, eu acredito que é um momento sim do Brasil se abrir para um treinador estrangeiro, acho que pode ajudar o futebol como um todo, não só a seleção brasileira em si, mas eu acho que o impacto, a influência que pode trazer, Perfeito. Eu acho que pode ser um resgate importante da reputação e da credibilidade do futebol brasileiro mundialmente. Eu acho que mostra uma visão muito mais abrangente, profissional. Então, eu acho que essa é uma opção que a CBF precisa visitar, precisa buscar.
A gente tem lido várias notícias aí, muita coisa direcionada ao Ancelotti. Eu também o vejo como um perfil muito interessante para a cultura nossa. Eu não o conheço pessoalmente, mas por vários livros e atletas que trabalharam com ele, coisas que a gente lê a respeito, eu acho que ele tem o perfil humano que é importante para a seleção Os brasileira. depoimentos que ele tá dando do Vinícius, do próprio Militão, ele tem um carinho, né? E o Kaká veio aqui, o Kaká foi bola de ouro com ele, ama ele, fala muito bem dele. Acho que ele tem um lado com o jogador brasileiro muito legal. E aí uma coisa que a gente precisa ter atenção é que uma coisa é você ter 2 ou 3 brasileiros num elenco de europeus. Outra coisa é você gerir 23 brasileiros. Bom ponto. Então, é muito diferente. Então, esses brasileiros que eventualmente estão aqui ou acolá, eles se ajustaram àquela cultura, Exato. eles Perfeito. se adaptaram, eles já tiveram êxito e por isso que eles estão lá. Quando você vem liderar 23 brasileiros, o processo já tem que equilibrar um pouquinho Dentro mais. da CBF, o processo tem que equilibrar Não, muito mais. independente do local, porque na verdade o organismo seleção brasileira, ele é independente no dia a dia, não tem interferência da CBF naquilo ali, no que o treinador treina, no que ele faz, na relação dele, isso é do treinador. Então do mesmo jeito que o Tite teve autonomia, o que vier vai ter, isso é histórico dentro da CBF, não tem uma interferência da entidade nesse nível. Então eu acredito nisso, cara, assim, brasileiro na minha concepção só tem um nome que eu faria, que eu acho que poderia assumir a posição agora, mas eu vou guardar pra mim. Quando você promete, quando você virar diretor na CBF da seleção brasileira, você volta aqui e diz quem era? Leva o Tico pra ser treinador, só da Copa América. Ser treinador, meu Da perfil. Copa América, imagina. Vou bater pouco na imprensa, vou Você xingar fala- poucas pessoas. Imagina o Tico falando com o jogador do outro lado do campo, sem voz. Já pensou? Seria Cara, sensacional. a história de ter uma marca apoiando os esportes como a Red Bull apoia, existe uma correlação direta à venda de lata? Porque o que a gente escutou e escuta é que a Red Bull tem um volume cada vez maior, tal. Os esportes potencializa muito isso, é muito brand, e essa é a ideia da Red Bull nos esportes. Cara, é brand, o investimento no esporte é a construção de marca. E construção de marca através de performance. Por isso o caminho de eu vou ser detentor da plataforma e eu vou fazer uma gestão técnica nela. Então o melhor marketing é o desempenho. Então Perfeito. toda vez que a gente chega em fases decisivas, que a equipe performa bem, o estádio está mais cheio, a imprensa fala mais de nós, vende mais camiseta. Então, naturalmente, a marca tem uma exposição muito maior. Então, essa é a visão simples. E a melhor maneira de você produzir desempenho é você controlar o processo que gera isso. Então, diferente de colocar o dinheiro num projeto que eu não tenho a gestão sobre ele, que está na mão de terceiros, a Red Bull tomou um caminho onde não, eu acredito Eu no vou médio controlar. prazo, eu vou fazer. Perfeito. Então hoje é isso, a marca é detentora das escuderias de Fórmula 1, ela é detentora dos clubes, os projetos que a gente vê aí, cliff diving, ladeira abaixo, uma série de projetos que tem bastante impacto na sociedade e visibilidade. A marca é proprietária e ela faz a gestão desse processo. É uma aula, né, essa marca. Não, é animal também pensar que é proprietária pioneira, posso dizer assim, de um esporte olímpico, né? O break, pô, Red Bull tá com break há quanto tempo? O break vai virar esporte olímpico, então... Davi, você poderia aqui dar uma demonstração de um break pra gente? Não, porque eu tô fechando com a Red Bull. Aí se eu fizer, eu perco meu contrato, entendeu? Precisamos Eu queria esperar. muito ver esse é, break. Precisamos então. esperar o andamento da negociação. Exato. É que a gente sabe, você não tá com contrato aí, né? Mas é isso, né? Pô, apostaram lá atrás, cara. Tipo, eu lembro que, tipo, tinha Red Bull com break, a gente olhava e falava, caralho, tipo, isso não é esporte. Tá na Olimpíada, vai estar em Paris, tá ligado? Red Bull tá na frente. Ah, fazem apostas, né? Tipo, acho que assim, os caras olharam e falaram, já dominamos todos os esportes. Vamos inventar um novo. Cara, é assim, dando asas a ideias e pessoas, né? Então é buscar a manifestação cultural da sociedade, transformar. Então o cliff diving é um exemplo que eu gosto pra caramba, assim, porque é pegar uma modalidade pouco atrativa, que é saltos ornamentais, Isso é louco, os e vídeos. transformar isso num negócio... Não dá pra ver. Aquela pessoa se jogando, não dá pra ver. Tanto é que boa parte dos atletas, a origem deles é os saltos ornamentais olímpicos. Então, assim, São kamikazes. aí leva isso
para cenários paradisíacos, para uma baita produção de mídia. Cara, fica legal pra caramba legal se demais, assistir o cara saltar do penhasco, meu. Assim, é bacana. Você tá muito ligado ao projeto futebol ou você transita nessa plataforma de esportes da Red Bull? Não, 100% futebol. 100% Eu futebol. transito como admirador, Sim. mas profissionalmente 100% 100% futebol. futebol. É. Davi, eu não sei você, eu vou ficar umas 18 horas falando com o Thiago aqui. Fácil. A E marca gente é nem- animal, é preparado, o papo é bom. A gente nem entrou em áreas mais específicas, né? Sobre, tipo, futebol dia a dia É que a gente mesmo. não avisou, vai ter o 2, o 3, o 4. É... Pô, vai ser um prazer, pô. Não, mas E sensacional. uma coisa que a gente errou que na próxima tem que ter, a gente tinha que trocar a camiseta do Foda-se com a da Red Bull, Verdade. caralho. Boa. Erramos isso, Boa, fica erramos. pra próxima. Quando lança a Arena. Quando que lança a Arena? Conta. Pô, Conta um pouco é da só Arena e do pergunta CT. fácil hoje. Ele quer saber quando inaugura a Arena, quem vai ser o treinador Fala da uns números seleção. aí que eu tô precisando ficar rico. Qual que é a próxima? Não, mas conta, vocês estão fazendo um CT e uma Arena lá em Bragança, né? Assim, como eu mencionei os outros projetos, o nosso caminho é similar, né? O investimento em infraestrutura é decisivo para o clube poder conquistar os objetivos que a gente almeja. O CT já está em construção desde o início do ano, na verdade, do final do ano passado. Final de novembro, a previsão é de inauguração Desse ano. desse ano. Legal. A gente apresentou o projeto publicamente, serão 8 campos, do sub-14 até o 8. profissional na mesma estrutura, um mini estádio. Assim, a gente vai posicionar o Bragantino como uma das melhores Como deve estruturas da América Latina. E aí a nossa previsão, nós estamos no processo de trâmite burocrático junto a prefeituras, autoridades, é poder em breve apresentar o projeto do estádio. E aí, terminando o CT, a gente inicia o projeto do estádio no início do ano que vem, uma previsão de 2 anos para ficar pronto. Uma arena renovada, dentro de um conceito atual de entretenimento, de serviço, Muito legal. no mesmo local onde é hoje o estádio na Bia Ah, no Bichedi. mesmo. Vai fazer tipo do Real Madrid? Não, Não? nós vamos montar uma arena temporária em Perfeito. Bragança para manter os jogos e fecha para poder construir, porque de fato é uma renovação robusta, Grande. né? Na verdade é praticamente Perfeito. fazer de novo o estádio. Perfeito. E aí a previsão é final de 2025, ou seja, a gente entraria em 26, estádio, centro de treinamento, a categoria de base até lá com certeza já vai estar entre as melhores do Brasil, a gente está caminhando nesse sentido também. E aí sim o Red Bull Bragantino passa a estar muito mais próximo de grandes conquistas do que está hoje, né? É isso, Sensacional. Gostoso ouvir isso, pena que infelizmente esse cara não está vestindo as 3 cores do meu time, mas tudo bem. Era um sonho. Sensacional. Thiago, muito obrigado. Queria agradecer aí seu tempo. Sei que é difícil, principalmente num projeto como o seu, não morando em São Paulo, deu atenção aqui. Te agradeço muito. E a galera que gosta dessas aulas mais de gestão, desse papo menos a bola e mais como funciona todo o entorno, tenho certeza que a galera amou. Ei, Davi, Fudido, não. Bom pra caralho. E aqui convidado convida. Então, isso. você veio. 3 indicação nomes que vem na de tua uma cabeça. pessoa, fala 3 nomes. Se quiser aproveitar que o Tico tava tentando te ferrar pedindo informações, coloca, sei lá, um treinador internacional, Pep Guardiola. O que eu ia falar agora, 3 nomes, Pepe Guardiola, Carlo Ancelotti. O Ancelotti, quando assumir a seleção brasileira, o primeiro lugar que esse cara veio é aqui. E Tele Santana. Só pra dar- Tá indicado, pô. A gente teve uma convidada que falou. Quem que ela falou, Davi? Foi sensacional. Margaret Thatcher. Margaret. Foi demais. Ela não entendeu que era a pessoa viva pra vir aqui. Quem ela entendeu o quê? Quem você ela acha admira. foda? Entendi. Aí eu falei, não, mas a pessoa precisa vir aqui. Fala 3 nomes, Thiagão. Pô, 3 nomes pra recomendar pra De vir histórias aqui. foda, bons projetos, que vai sentar aqui e vai dar uma aula tipo a sua. Futebol ou não, qualquer coisa. Cara, assim, eu sou suspeito porque é o cara que me possibilitou estar aqui hoje. Eu traria o Brunoro para bater um papo com vocês. Belo nome, tem O muita Brunoro história. é o pioneiro em tudo isso que nós falamos aqui hoje. É um cara que tem um envolvimento em modalidades numa amplitude que eu acho que nenhum outro brasileiro teve. Brunoro, futebol, Fórmula 1,
marketing esportivo com vários projetos em Bom diferentes saber. modalidades. É um cara que vem da área do esporte, foi treinador da Seleção Brasileira de Vôlei, treinador da Pirelli. É mesmo? Já entrevistei o Bruno Cara, uma algumas história... vezes. Você? Eu tava até procurando, eu tenho um número antigo, não deve nem ser esse. É o mesmo, é o de cima aí, é o mesmo, é o de cima. Cara, entrevistei ele algumas vezes, ele é muito referência. Vale muito a pena trazer, porque é um papo muito legal, um cara que entende gestão, entende esse universo esportivo como poucos no Bom nosso nome. mercado. Eu sugiro que vocês tragam um dia que tiver oportunidade o Léo Ortiz, que é o nosso zagueiro, capitão da equipe, infelizmente está lesionado, em breve está voltando. Seleção brasileira. O Léo Seleção Brasileira, um cara que, enfim, tem o esporte dentro da casa dele, ele é filho do Ortiz do futsal, então o pai dele foi tênis, Irado. a gente lembra dessa época, né? Nome de tênis. Então o Léo é um cara muito inteligente, um cara que tem uma visão do processo, do futebol, para ter a ótica do atleta também num nível muito legal. Caras que passaram por muita dificuldade nessa transição base profissional que a gente conversava antes. Sim. E acabou, através do Red Bull Bragantino, conseguindo crescer, se estabelecer e voar alto, cara. Então é um cara que eu acho que vale a pena trazer para trocar uma ideia. Bom nome. Bons nomes. E o terceiro nome, cara, eu acho que vale a pena, e aí eu preciso pensar melhor, mas buscar caras ligados à área científica do futebol. Isso é muito bom. Então, assim, a gente falou bastante aqui hoje dessas áreas em volta, de dados, de performance, eu acho que vale a pena dar uma horinha para tratar isso com mais profundidade, para a galera entender o quanto tem de ciência dentro das decisões, cada vez mais os clubes organizados nesse sentido. Cara, não é aleatório, a gente não joga videogame ali, entendeu? Contrata esse, contrata aquele. Tem muito dado, muita informação sendo produzida. Então eu acho que aí mais o assunto do que a pessoa, vale a pena olhar para isso. Fudido. Primeira vez que a pessoa dá o tema E e fala, explica. vai trabalhar pesquisa pra você saber quem você vai trazer. Eu gostei disso, entendeu, Davi? Ele deu aula até nos convidados. É isso, é isso. Não vai dar o peixe, não vai dar o peixe. Pô, nada. Dou o nome e você se vira. Doa a história, você vai atrás do nome. Veste roupa de Thiago, sapo e dá muito seus obrigado mais uma vez. Vida longa ao Sensacional. Red Bull Bragantino. Sou fã. Não vou torcer contra o São Paulo, mas quando não for contra o São Paulo, é meu segundo time. Vida longa teu projeto. Parabéns, cara. Irado. Obrigado, cara. Prazer conhecer vocês. Um abraço a todos Muito aí. obrigado. Muito sucesso no Thiagão. Foda-se aí. Muito obrigado. Foda-se.